a sós. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento a Sós, aquele que é um podcast que se pretende que seja intimista, mas no fundo de alguma ajuda para pais, para mães, mostrando sempre o lado humano dos meus convidados e perceber que todos nós passamos por algumas dificuldades, por algumas situações um pouco mais caricatas às vezes com os nossos filhos, mas é isso que dá piada à maternidade e à paternidade, principalmente quando são situações complicadas que nós recordamos a posteriori. E para este episódio tenho o prazer enorme de convidar a Ana Moreira, que é uma voz muito conhecida da M80, é uma cara conhecida da Benfica TV, é uma cara conhecida do Faz Faísca da RTP e que é uma vianense como eu. Estou aqui na escola onde a Ana estudou e, portanto, Ana, bem-vinda aqui ao podcast. É um prazer ter-te aqui. É um bem-vindo a casa, não é? É isso, é quase um regresso a casa para ti, não é? Não, é mesmo, estou a jogar em casa. Exatamente. Estás em rádio e na tua escola, portanto não podias estar mais em casa, não é? Mesmo. E já que falaste em intimista, fiz questão de trazer agora estas camisolinhas que parecem que são, como é que é? Fatos de treino. Isto das modas. Fizeste muito bem, acho que estás ótima. Muito bem, Ana. Tu, para além de tudo o que eu disse, és mãe de um Vicente, de um terroristinha de 4 anos, certo? É. E aquilo que eu te desafiava hoje na nossa conversa era a contares-me alguma situação que tenhas passado, alguma dificuldade que tenhas sentido, e depois em conjunto percebermos o que é que tu fizeste, o que é que farias diferente e dar alguns conselhos lá para casa para quem esteja a passar por situações semelhantes, até porque as dúvidas das mães geralmente são transversais a grande parte das mães. Eu se calhar começava por fazer uma pequena introdução, porque eu tenho notado, não sei se foi a partir do momento em que me tornei mãe de um prematuro, que se fala muito da prematuridade e com 33 semanas, era uma gravidez gemelar, o irmão infelizmente ficou pelo caminho e tive a sorte de ter o Vicente nos meus braços, mas nasceu um bocadinho mais tarde, portanto foi assim uma coisa muito emotiva e com algum peso, portanto quando ele nasceu ainda passou por todo o processo de uma neonatologia, foi uma viagem muito grande, ou seja, o Vicente teve logo desde cedo alguns precalços que tornaram... E algo um pouco atribulado numa altura em que tudo aquilo que tu mais querias era relaxar e aproveitar, não é? Sim, aquela coisa que se idealizava do bebê nascer, vai para o teu lado, no quarto, aquela comunhão de mãe, pai, ou mãe, pai. Exatamente. E eu não tive isso. Naquele Claro. processo de amamentação foi doloroso, mas como ele já estava bem, o importante era isso, não é? É o que se costuma dizer, mas foi um processo de um mês de o ver a desenvolver e cada grama valia, era uma vitória. Mesmo na neonatologia é a grama, é verdade. Demorou cerca de um mês até conseguir chegar aos 2 quilos. É um marco. Poderia sair de lá e trazer uma coisa deste tamanho para casa sem o auxílio das enfermeiras foi de género, oh meu Deus, mas eu vou conseguir. E foi assim difícil. E claro, um dos maiores sintomas da prematuridade do Vicente terá sido os intestinos dele, não é? O que foi tudo. Até só de me lembrar. Até ficas com pele de galinha, não? Ai, aquilo foi. As outras mães, não te preocupes, 3 meses. Sim. Coisinha, mais coisa, menos coisa, é duro, mas passa. Sim, eu tinha muitas cólicas, então, é isso? Foi. Mais de 6 meses de cólicas, non-stop. Isso é interessante que damos aqui para abordar alguns assuntos sobre as cólicas e pronto, o objetivo também é um bocadinho esse. Realmente, na maior parte dos casos, as cólicas surgem a partir da 3ª, 4ª semana de vida e na maior parte das vezes passam pelo 3º, 4º mês. Foi. Claro que nós aqui, para além de eu ter dito a maior parte das vezes, quer dizer que numa minoria dos casos isso não é assim. Portanto, tu
calhou-te, passa a expressão. Para além disso, tens a questão da prematuridade, que não sabemos muito bem se atrasa essa recuperação das cólicas ou não. Ninguém sabe, não há estudos que demonstrem isso ou não. E, na verdade, nós até nem sabemos muito bem o que são as cólicas. Na maior parte das situações tem a ver com aquilo que tu disseste, com alguma imaturidade do intestino, com alguma dificuldade em lidar com a acumulação de ar, de gases. Eles ao mamar engolem ar, o leite fermenta e produz ar, portanto é muito ar, é muito metro de intestino, e se os músculos do intestino não estiverem completamente desenvolvidos, é normal que cause algum desconforto. Corrijo-me se é errado, mas geralmente aquilo que os pais mais se queixam tem a ver com a sensação de impotência. É uma sensação de impotência, ver o bebê chorar, tentar fazer alguma coisa e às vezes parece que nada dá certo. Não sei se foi o teu caso ou não, agora gostava que me contasse. Havia uma espécie de lista de coisas a arriscar quando ele começava a chorar, mas era um chorar mais de agonia, não era um chorar de soninho, era um chorar de agonia. O primeiro passo era ver a fralda, só por descargo de consciência, fome, se ele poderia ter ou não, e se essas duas estavam alinhadas, o passo seguinte era a massagem. Eu tentava, eram os movimentos circulares, tentar fazer quando ele deixava, porque ele esperneava e era tão pequenino, imagina, assim, com os dedos, assim, tentar fazer os movimentos do relógio para ver se ele se aliviava um bocadinho. Por vezes conseguia, outras vezes percebia que, enfim, já não fazia o seu cocózito já há algum tempo, então fazíamos aquele truque que nos ensinaram na neonatologia, e tu mais do que ninguém poderás validar esse truque ou não, que era o bebê gel sem o bebê gel, cortado no fim, só um bocadinho, com algum óleo de amêndoas doces no tubinho, só para ajudar, para aliviar, ou seja, se ele tivesse ar, saía pela parte traseira do dito. Das primeiras pessoas que eu ouvi falar desse truque foi o Nuno Marco. Uma vez num programa de rádio, sim, foi das primeiras pessoas que eu ouvi falar o truque do bebê gel, como ele dizia, que tinha descoberto o truque do bebê gel em relação ao filho dele, ao Pedro. Portanto, mas aquilo funcionava mesmo, porque aquilo aliviava, eu sentia, mas estava logo a seguir, demorava 1 hora de descanso, mas ganhava ali 1 horinha. E depois... Sabes que nós, para definirmos as cólicas, e já agora eu gostava de passar esta mensagem, nós temos alguns critérios clínicos, digamos assim, para definir as cólicas, que são os bebés que choram sem nós sabemos muito bem porquê, que entre os episódios de choro estão bem, que nós quando os observamos, eles estão bem, são bebés saudáveis e que estão a evoluir bem de peso. Este é um aspecto que eu gostava de chamar a atenção, porque um bebé que não está a evoluir bem de peso, nós não podemos dizer que tem cólicas, pode ter só fome. Por muito que isto seja uma preocupação dos pais, estes são os achados mais importantes para nós na definição de cólicas. E depois há algo que nós chamamos que é a regra dos 3, que são os bebés que choram mais de 3 horas por dia, mais de 3 dias por semana e mais de 3 semanas. Pronto, portanto, provavelmente o teu Vicente ia cumprindo tudo isto não precisavam de ser horas seguidas. Mas sem qualquer dúvida. Ia cumprindo. E depois, em termos de intervenção, como médico, eu tenho que te dizer que não há nenhuma intervenção que esteja comprovadamente eficaz. Pois. Isto não quer dizer que não se faça. Atenção, agora, com recomendação formal, nós às vezes temos que perceber isto. A ciência serve para objetivar um pouco, às vezes, da nossa prática e nem sempre consegue objetivar essa eficácia, mas, na verdade, para as cólicas nós não temos nenhum tratamento que seja comprovadamente eficaz. Mas há uma série de intervenções, e tu já focaste, se calhar, a principal que eu gostava de pegar nela, há uma série de intervenções que nós podemos testar. E a principal, como eu te estava a dizer, é o contacto físico. Aquilo que tu dizias de fazer a massagem, do toque. Todos os bebés se sentem muito mais confortáveis e tranquilos com o toque dos pais. E eu estou plenamente convencido, há muitas técnicas de massagem, eu não domino muito bem as técnicas de massagem, como é lógico, geralmente há pessoas com formação mais específica na área, mas todas as técnicas de massagem têm, pelo menos, a grande virtude e a grande vantagem de promover o contacto pele a pele. E isto é aquilo que os bebés mais precisam quando são pequeninos e quando se veem libertos no mundo, assim, quase de um momento para o outro. Portanto, teve alguma adaptação na neonatologia, mas não deixa de ser um mundo hostil. Pronto, a massagem é importante, há várias técnicas, acho que faz sentido testar, neste momento até, e cada vez há mais cursos de massagens, há pessoas com formação específica na área que podem ajudar, portanto acho que é sempre uma boa opção.
quando efetivamente há aquela noção de dizer, ok, ele já não tem dejeções, já não faz cocó há alguns dias, se bem que os bebés não precisam de fazer cocó todos os dias, e isto também é importante que se perceba. Não também está sempre a obrigá-los ao... Agora, quando eles não fazem cocó há mais tempo do que o habitual, e vos parece, pais, que eles estão desconfortáveis por isso, faz todo o sentido ajudar. Massajar, dobrar as perninhas, massajar a barriga e eventualmente fazer a tal estimulação que classicamente, ou melhor, mais classicamente ainda fazer-se com o trocinho de couve com o azeite, pelo menos aqui no meio, não aconselho, atenção, não aconselho, mas depois costumava-se fazer com a ponta do termómetro e com as cânulas dos clisters acaba por ser mais útil. Porquê? Porque para além de estimular, como tu próprio disseste, como é louco, acaba por servir quase como uma sonda de gases. E se for algum gás que está ali acumulado, ajuda a libertar também. Portanto, essas são provavelmente as medidas universais e que faz todo o sentido e que resolvem em algumas situações. Mas não há nenhuma medida que resolva a 100%, porque nós também não sabemos muito bem porque é que os bebés choram. E se é verdade que muitos choram por esta acumulação de gases, outros chorarão por outros motivos. E, portanto, como nós não sabemos, vamos testando. Há uma série de gotinhas e fármacos e... Eu te ia perguntar, porque eu lembro-me que nós recorremos aos pediatras, não é? Mas ouve-se muito. Claro. Toda a melhor amiga, toda a mãe tem uma pediatra dentro dela, não é? Exatamente. De médico e de louco todos temos um pouco, não é? De pediatras que ainda mais. Portanto... E na altura, eu lembro-me que me falaram de duas coisas. Que era Grip Water, estou a falar bem? Sim, que vem do Canadá e dos Estados Unidos. Sim. Essa. Depois, o célebre Infacol. Sim, que também vem da Inglaterra, sim. E o outro, depois existem os mais... o colarzinho. O colar de âmbar. Muito bem. Então, hoje agora podemos detalhar um bocadinho cada um deles. Primeiro, eu gostava de dizer que neste momento, as gotinhas que tu referiste, o Infacol, passo o nome comercial, o princípio ativo é o Simeticone, e este palavrão, que nós já temos uma formulação portuguesa. E, portanto, acho que faz, neste momento, mais sentido utilizar uma formulação que esteja aprovada pelo Infarmed, uma vez que essa não está, apesar de ser utilizada em Inglaterra. Nós às vezes também temos muita ideia de que o que vem de fora é sempre mais eficaz, porque vem do estrangeiro, digamos assim. Portanto, nós temos essa formulação cá, e, portanto, temos várias formulações até, e portanto fará algum sentido testar. A maior parte das pessoas não sabem, mas esse tipo de gotas... que têm esse princípio ativo, o Simeticone, servem para ajudar a eliminar os gases, na medida em que o objetivo destas gotinhas é chegar ao estômago e ao intestino, juntar as bolhinhas de ar todas pequeninas, formar bolhas maiores e ajudar o bebê a expulsá-las. É esta a forma de funcionar. Claro que algumas destas gotas têm sacarose, que é açúcar. E os pais às vezes torcem o nariz, como tu estás a torcer agora, mas devo dizer-te que a sacarose é um analgésico comprovado para os bebés. Sempre que se pica um bebé no berçário, na neonatologia, muitas vezes dá-se um bocadinho de sacarose antes, porque está provado. Cor de rosinha, as próprias enfermeiras, quando ele era bastantes vezes picado e mais, era um confortozinho que lhe dava. Sim. Mas está comprovado que alivia a dor e, portanto, também pode ter efeito benéfico nas cólicas por aí. Em relação à Grip Water, nós aqui não utilizamos muito mais cá no Norte, que acho que em Lisboa devem utilizar mais. É aquilo que eu ouvi. Já vi algumas vezes utilizar. Também não temos propriamente evidência que comprove, embora eu acho que para as cólicas, nos bebés difíceis é tão desesperante que eu diria quase que vale tudo. Desde que não faça mal, claro. É experimentar e é tentativa e erro. Porque nós não sabendo muito bem o mecanismo da dor, vamos acabar por ser difícil um tratamento direcionado. Porque não sabendo o mecanismo e a causa em concreto, é tentativa e erro. É experimentar. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, experimenta-se outro. E se mais não for, chegam uns 3, 4 meses, ou os 6, em alguns casos, e acaba por passar as cólicas naturalmente. Em relação aos colares de âmbar, também é curioso. Quero ver se há polémica ou não. Ui! A polémica é que também não existe nenhum... Para quem não sabe, são os colares com umas pedrinhas de âmbar. É mais utilizado até para a erupção dos dentes, para quando surgem os dentes, do que as próprias cólicas. Isto, eu tenho a ideia que esta moda, esta ideia veio muito de França e da Suíça, eles utilizam lá muito esses colares. Também não está provada a eficácia. O que é certo é que alguns pais colocam e dizem, meu filho
surgiram os dentes e não tiveram problema nenhum. Se foi do colar ou se não foi, sim, eu acho que a equipa que ganha não se mexe. Desde que não faça mal, é mesmo assim um bocadinho. Portanto, o único conselho, e já agora, ainda bem que falaste disso, o único conselho é usar colares, primeiro que as continhas não saiam, porque senão pode levar à boca e pode asfixiar ou ter algum problema, e utilizar colares cujo fecho seja fácil de abrir, porque se por qualquer motivo um bebé que seja maiorzinho, que já está a gatinhar, que fique preso pelo colar, se for fecho de rosca, pode ficar mesmo preso pelo pescoço. E, portanto, se for aqueles fechos de ímã em que se solta facilmente, desde que as pedrinhas não saiam, se calhar é um bocadinho mais seguro e temos que zelar sempre pela segurança. Agora, de resto, o melhor tratamento para as cólicas é, sem dúvida, o maior aliado dos pediatras, que é o tempo. É o tempo que nos ajuda... Tempo e mimo. Exatamente, o tempo que nos ajuda a resolver, muito mimo, muito contacto físico. Um conselho que não é desprezível é os pais tentarem descansar, porque as cólicas também, vá-se lá saber porque surgem muito mais ao fim da tarde e à noite. E não sei se no teu caso era assim. Há bebés que choram mais ao longo do dia todo, mas partir é sempre. Como é que eu vou explicar isto? Havia momentos em que eu ansiava pelo momento em que eu lhe ia dar comida, porque era o momento em que ele não ia chorar. Pois, isso deve... E depois ele ia dormir um bocadinho em sossego e depois lá... Foi muito duro, coitadinho. Deve ter sido um bocadinho. Deve ter sido um bocadinho duro. E quando interfere com o sono, as pessoas em privação de sono ficam menos tolerantes, ficam mais cansadas, mais irritadas. E, portanto, um conselho muito importante é aproveitarem os momentos todos que conseguirem para ir descansando à vez, irem-se substituindo um ao outro para garantir a tolerância e para garantir que a família está toda disponível uns para os outros. Curiosamente, quando a minha mãe estava cá, porque ainda por cima mães de primeira viagem, às vezes as avós vêm para ajudar, e a minha mãe rumou de Viana do Castelo aqui para Lisboa para me ajudar a tomar conta do Vicente, e havia uma coisa que ela fazia, que lá está, a equipa vencedora não se mexe, não há dado científico nenhum, funcionou para o Vicente, pode funcionar para outro, como pode funcionar para mais de um, que era os bombos de Viana. É verdade. Mas isso é espetacular para tudo. E, portanto, já agora podemos terminar com essa mensagem, que quem não conhece as festas da Senhora da Agonia, devem vir cá, estão convidados. Este ano não tivemos, esperamos que em 2021 tenhamos, porque confesso que eu próprio já tenho saudades daqueles bombos a vibrar na minha barriga, sempre que os vejo. Portanto, então o truque era pegar no Vicente e a minha mãe fazia o tum, tum, ou seja, este movimento ao som dos bombos de Viana era tum, 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 acalmava, gostava da silência e parava de chorar. Sim. Perfeito, olha. Perfeito, acho que foi uma ótima mensagem para terminar. Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Não sei se tens mais alguma mensagem final para deixar a quem nos está a ouvir. Eu deixo. Há coisas que nunca se esqueçam de dar um beijinho de boa noite aos vossos pequeninos. Sim, sempre, desde que nascem. Mesmo quando eles não falam e aparentemente não percebem, não é? E muito colinho, muito contacto. Muito colinho, muito bom mesmo. Muito bem, Ana. Obrigada por este muito obrigado, foi um prazer enorme conversar contigo mais uma vez. Vamos conversando noutras situações também. Foi mesmo um prazer enorme. Um beijinho ao teu Vicente, um beijinho para ti. Já vou buscar à escola. Já para acabar o sossego aqui em casa, já vou buscar. Boa, perfeito. Muito bem, muito obrigado. E quanto assim que nos está a ouvir, para a semana temos um novo episódio, portanto, junte-se a nós para mais um novo Momento a Sós. É de juntar porque ele sabe do que fala. Obrigado. Tchau, um beijinho, Ana. Obrigado. Um beijinho.